Amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 18. E vamos analisar os versículos de 1 a 3. Nesse trecho, observando a atitude de Jesus, podemos aprender que mesmo em momento tenso de confronto e expectativas tão difíceis, é possível manter a serenidade. Acompanhe conosco este estudo. O texto bíblico diz o seguinte: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Então, o episódio se passa na véspera da Páscoa, antes da crucificação em Jerusalém, num lugar que Jesus tinha o hábito de frequentar com seus discípulos, num lugar que é chamado também Jardim das Oliveiras. Pastorino e Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino. Coleção Sabedoria do Evangelho, no volume 8, ele analisa o primeiro versículo e ele traz a informação de que essa narrativa aparece também no texto de Mateus, de Marcos e de Lucas. Em Mateus, no capítulo 26, em Marcos no capítulo 14 e em Lucas no capítulo 22. Esses três evangelistas contam que antes de sair eles cantaram um hino, e Pastorino confirma que havia essa tradição, mas isso não aparece na narrativa de João. Para orar, Jesus sempre sobe a um monte, isso é simbólico, essa tendência a elevar-se para orar. E esse monte das oliveiras era também um símbolo, porque a oliveira simbolizava a paz. Então, o texto de João situa-nos no início dos acontecimentos que culminariam na prisão de Jesus. Ele descreve a travessia para além do ribeiro do Cedron, e a ida a um jardim onde ocorreria a detenção. O cenário, nós vemos, Jesus atravessa o ribeiro de Cedron com os discípulos, entra em um jardim, lugar que ele frequentava. Judas conhece o local, pois ali Jesus costumava se reunir. Judas chega acompanhado de uma escolta de soldados e guardas enviados pelos principais sacerdotes e fariseus, trazendo lanternas, tochas e armas. Embora João não use o nome Getsemane, os evangelhos sinóticos, que são de Mateus, Marcos e Lucas, identificam esse jardim também como Jardim do Getsemane. Quais são os aspectos históricos e os símbolos presentes aí? O Vale do Cedron separa Jerusalém do Monte das Oliveiras. Ao atravessá-lo, Jesus sai da cidade rumo ao lugar de recolhimento. Alguns estudiosos veem nisso um simbolismo. Ele atravessa o vale rumo ao cumprimento consciente da sua missão. O jardim mencionado por João é significativo, até porque quando a gente lembra da narrativa do Gênesis, a queda da humanidade, segundo a tradição bíblica, ocorreu no jardim, o Jardim do Éden. E agora nós vamos ver a iniciativa de Jesus, que
Diferentemente da narrativa dos sinódicos, João destaca a serenidade e a consciência de Jesus. Ele não é surpreendido e ele sabe o que vai acontecer e se entrega voluntariamente. Então ali também no jardim vai acontecer o episódio que marcará a salvação, vamos colocar entre aspas, a redenção da humanidade pela crucificação, que é um fato que vai possibilitar depois o retorno de Jesus, no episódio que é conhecido como ressurreição, e exatamente a morte dele na cruz e depois ele aparecer novamente íntegro e vivo é que faz com que a sua mensagem se fixe na mente daqueles homens que dariam continuidade ao trabalho. Então, sob uma leitura espiritual, inclusive quando a gente reflete à luz do Espiritismo, o trecho revela consciência e aceitação do dever. Jesus dirige-se ao lugar onde seria encontrado, ele sabe que isso vai acontecer. Fidelidade até o fim, ele não foge, ele não se esconde. E também apresenta um contraste simbólico. O grupo que vem prendê-lo traz lanternas e armas humanas. Jesus está apenas com a luz do seu desenvolvimento moral. Então, o início da paixão do Cristo em João não é a história de uma vítima indefesa, mas de um espírito que, lúcido e fiel à própria missão, aceita o testemunho supremo do amor. Uma reflexão que a gente pode fazer inspirada nos textos em que Emmanuel comenta o episódio, porque não há comentário de Emmanuel a um desses versículos, mas como um apanhado dos comentários que Emmanuel sempre faz a respeito do tema, nós podemos dizer que, à luz da sensibilidade de Emmanuel, o episódio narrado em João 18, 1-3, nos convida a contemplar, antes de tudo, a serenidade do Cristo diante da prova. Jesus atravessa o vale, dirige-se ao jardim que bem conhecia, não é conduzido à força, caminha deliberadamente ao encontro do testemunho que o aguardava. Emmanuel muitas vezes destaca que o mestre não foi surpreendido pelos acontecimentos. Ele sabia e, sabendo, permaneceu fiel. O jardim, lugar de recolhimento e oração, se transforma em cenário de traição. Assim também, muitas vezes, ocorre conosco. Os ambientes onde cultivamos afetos e ideais podem, inesperadamente, converter-se em campo de desafios. Ainda assim, o discípulo é chamado à mesma atitude do Cristo, firmeza e paz. A presença de Judas com soldados, lanternas e armas simboliza o esforço humano de dominar pela força aquilo que só o amor pode conduzir. Emmanuel sempre nos lembra que a luz das tochas nada representa diante da luz interior daquele que vive em comunhão com a vontade divina. Quando a consciência está ajustada ao dever, o barulho das ameaças externas não consegue abalar o equilíbrio interno. Então, esse trecho nos ensina que o verdadeiro discípulo não foge do testemunho. Cada um de nós vai ter também que atravessar seus vales de Cedron, momentos em que algo em nós precisa morrer para que a fidelidade ao bem permaneça ou prevaleça. Se estivermos em oração, como Jesus no jardim, encontraremos recursos para transformar a hora amarga em degrau de ascensão. O Cristo não resistiu com violência, nem se escondeu, entregou-se à vontade do Pai. Emmanuel diria que, em nossas pequenas lutas diárias, a grande vitória não é evitar a cruz, mas carregá-la com amor, confiança e dignidade, certos de que
Toda noite escura antecede a alvorada da ressurreição. Olha que lindo. Então vamos manter nossa mente tranquila, nossos corações serenos, confiando em Deus e em Jesus e seguir no rumo que a encarnação nos propõe, vencendo os obstáculos que estão à frente. Ficamos por aqui agora, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!